Amazônia. Está aí uma palavra que carrega marcas do miticismo e exploração. Nos últimos anos, falar sobre a Amazônia virou algo polêmico e ainda mais carregado de estereótipos e crenças. A Amazônia pode ser linda, como um verdadeiro paraíso, mas é complexa e cheia de conflitos, como direito à terra, desmatamento e tantas outras coisas. É um lugar com uma eterna promessa de desenvolvimento e inquestionável progresso. Bem-vindos ao primeiro episódio do Piracaia. Eu sou a Kellen Barreto e nesse episódio vamos falar sobre os desafios que a Amazônia enfrenta nos dias de hoje e, claro, como Alter do Chão entra nesse cenário. Eu te convido a puxar o banquinho e a entrar na roda. Vem com a gente! Conversamos com o professor Manuel Andrade. O professor Manuel é agrônomo pela UFMT, mestre em Economia Agrária pela USP e doutor em Economia Agrária e Sociologia Rural pela Universidade de Lisboa. Hoje é professor na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB e também é coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos da UNB, o NEAS. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra. A honra é minha de contribuir nessa sua caminhada, na nossa caminhada pela Amazônia. A floresta amazônica está em 8 países: Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana Inglesa, Suriname e mais um território que é da França, a Guiana Francesa. É a maior floresta tropical do mundo com 8 bilhões de quilômetros de extensão. Desse total, cerca de 5 milhões de quilômetros estão no Brasil. Professor, explica pra gente sobre essa fronteira amazônica e como a França se faz presente nesse território. Quando se fala em Amazônia, a gente fala em floresta, né, em cobertura vegetal, fala em água, fala em animais, né, fala em pessoas. Né. A Amazônia também é também uma trincheira de muitos povos, né, e populações, povos indígenas, povos originários e comunidades tradicionais. Então, a Amazônia é tudo isso. Então, além dos países, são todos eles países independentes, autônomos, né? Nações, tem essa porção da francesa, que está na Amazônia, e que é uma porção muito importante, é muito rica em biodiversidade, muito rica em cultura, né? Faz parte dessa batalha que os europeus tiveram na disputa pelo Brasil e pela Amazônia em particular, e isso ainda é resquício dessa disputa que inicialmente foi muito polarizada, né, nos primeiros séculos, polarizada entre portugueses e espanhóis, mas participaram dela também outras nações, os ingleses, os holandeses e os franceses também, né? Foi esses que disputaram esse espaço. E essa fronteira, isso foi o que coube à França, que teve várias investidas sobre o território nacional, passando pela a tentativa de ocupação da região do Maranhão, né, a própria ilha de São Luís, e depois eles foram, nessa disputa, ficaram com a Guiana Francesa. A Amazônia é uma terra que abriga povos tradicionais, que é dona de uma gigante riqueza natural, mas também é cercada de grandes preconceitos e abusos. Professor Manuel, qual o cenário da Amazônia brasileira hoje? A Amazônia é considerada como sendo uma fronteira econômica, né? E uma fronteira também social. Então, a Amazônia é esse caldeirão, né, de encontros, né? Mas ali vivem também muitos povos originários, né? Uma boa parte, 80% dos povos originários do Brasil encontram-se na Amazônia. Então, é esse encontro com populações, né, que são excluídas de outras regiões, o encontro com essas populações locais que têm se firmado cada vez mais, têm resistido. Então, junta todos esses atores camponeses, agricultores familiares, povos indígenas, e também os próprios comunidades que são remanescentes de escravos, de povos
oriundos da África também. Esse é um espaço também de violência, não só mas o conflito, mas na sua essência, né? No limite do conflito, que é o próprio assassinato, né? Então, essa que é a Amazônia. Ali na floresta, os traços da colonização ainda são vivos. A submissão de povos, a exploração econômica, todos esses conflitos estão presentes. Quem não é da região muitas vezes olha a Amazônia como uma possível fonte de riqueza, um lugar que precisa ser explorado e conquistado. Como explicar esse olhar para a Amazônia em pleno 2021 e como as heranças da colonização do Brasil ainda podem influenciar nesse olhar, professor? A Amazônia continua sendo olhada como era olhada pelos exploradores europeus, né? O, o mundo e o próprio, sobretudo a classe dominante brasileira, ela olha para a Amazônia nessa perspectiva de fonte de recursos, de riqueza. Então, ela também é acompanhada pela concentração da terra. Então, o latifúndio é uma das marcas da exploração do Brasil, também a exploração da Amazônia. Então, essas grandes propriedades que existem na Amazônia, isso favorece a exclusão do uso dos recursos pelos nativos, pelos agricultores familiares, pelos camponeses, pelas comunidades tradicionais. Uma outra marca que tem a Amazônia é a própria violência, como nós tínhamos falado. E nos últimos 10 anos, essa violência tem envolvido muito mais pessoas e muito mais casos de violência. E, em geral, é um assassinato seletivo, de lideranças sindicais, apoiadores defensores do meio ambiente, de lideranças de povos indígenas, e agora acompanha também, sobretudo, a monocultura, que também é marca do Brasil, né? Se a gente lembrar a monocultura e o extrativismo, a expansão da criação do próprio gado, da plantação de cana, do algodão, né? Nós vamos ver que esse mesmo modelo está sendo reproduzido hoje na Amazônia, e para beneficiar pouco. Essa riqueza ela é obtida e depois é remetida para o exterior. A floresta é retratada como um paraíso paradisíaco, mas inóspito. Como isso pode acontecer em um lugar tão carregado de histórias? Nós caminhávamos reconhecendo as áreas de preservação, as áreas importantes para ser preservadas, as áreas para ser conservadas, os territórios quilombolas, as terras indígenas. Esse é o movimento que a sociedade e a civilização tem que seguir. Os indicadores de mercado, o preço, por exemplo, ele é muito frágil para medir a importância, essa riqueza, esse valor que a Amazônia tem. O maior reservatório de água doce do mundo está na Amazônia. O que nós temos que reconhecer é essa importância da Amazônia como sujeito de direito, por um lado, até por reconhecer que ela presta ela tem um conjunto de bens ecossistêmicos. Ouça só, não é serviço ecossistêmico, não é serviço no sentido de ser alguma coisa monetarizada, mas é um conjunto de bens, né, que vão servir, que não difíceis de ser apropriado privadamente e que vão servir à humanidade, que serve à humanidade. A Amazônia é terra de um povo marcado pela identidade, pela linguagem, pela imagem dos rios e garapés, mas também é vista pela indústria e por toda uma sociedade que preza pelo lucro e consumo como terra de um povo que não produz, além da ideia de que a Amazônia é igual em qualquer região. Mas isso não é uma verdade, né, professor? Ela é bem diversificada, o seu solo, né, a sua constituição, vários tipos, por exemplo, de cobertura vegetal, desde as florestas densas até regiões de campo, né? Então não dá para falar da Amazônia como um todo, mas nós temos uma Amazônia que é basicamente a Amazônia indígena. Aí que entra também o papel da sociedade e do próprio Estado, porque nós não podemos deixar que iniciativas individuais, isoladas, privadas, né, possam destruir esses povos, porque a violência sobre esses povos é uma violência sobre essa cultura da Amazônia, sobre a sua fala, sobre a sua língua.
Professor, é claro que problemas como o desmatamento afetam tudo que compõe a floresta. Sejam pessoas, porque a Amazônia é feita de gente, sejam a fauna, a flora. E a ideia de que é preciso desmatar para construir é antiga. Essa ameaça à Amazônia teve um ápice em 2004, quando o desmatamento disparou no Brasil. De lá para cá, já foram várias etapas do desmatamento. Como o desmatamento tem se desenvolvido na Amazônia? O desmatamento ele é antigo no Brasil, mas tem atingido o bioma Amazônia, o bioma Amazônia mesmo, mais recentemente, né? Sobretudo a partir dos anos 70 para cá. E um dessas instrumentos de destruição da Amazônia foi a legislação, né? Ou seja, a própria atuação dos órgãos que regulariza a terra. Eles também foram responsáveis por esse desmatamento, na medida que eles chegavam a obrigar, por lei, né, que os colonos ali teriam que desmatar, se não desmatasse, perderia o lote. Então, a abertura das estradas foi um elemento também muito teve muita influência nesse desmatamento. Então, a abertura da Transamazônica, né? E a lógica foi essa mesmo, quer dizer, o que vale é a terra nua, o que vale é você desmatar é um investimento privado e é um investimento para a própria sociedade. Essa que era a lógica, né? A lógica que a gente defende, que as pesquisas têm defendido, é que a Amazônia ela tem valor em pé, né? Como ela está, né? A sua biodiversidade, né? Os seus bens ecossistêmicos, por exemplo, esse bem que está muito relacionado com as mudanças climáticas, né? Então, são esses os valores da Amazônia. Então, essa lógica, nós temos que derrubar a Amazônia para que a Amazônia sirva ao mundo, ao mercado, a lógica é outra. Nós temos que manter essa Amazônia para que ela sirva à humanidade e sirva às gerações futuras. 2004 foi um ponto alto do desmatamento. Desmatamento quando fala de desmatamento, nós estamos falando de desmatamento raso, esse que retira toda a floresta. Ela é um desmatamento, ela corta raso que a floresta tem dificuldade de se regenerar. Isso afeta os animais e afeta todo aquele ecossistema. Tem aqueles estudos mais progressistas, chama de 18% de desmatamento, aqueles mais conservadores chamam de mais de 20%, 23%, mas eu diria que está por volta de 20% da Amazônia já tá destruída, literalmente destruída. E aumentando cada vez mais o grau de destruição e reduzindo a possibilidade de recuperação, porque essas áreas elas foram desmatadas para extrair minérios ou madeira, passaram a ser, em geral, ocupadas por criações de bovino, de gado, e uma parte importante dela está sendo desmatada ou está sendo ocupada pelo plantio de grãos. Essas atividades, elas não são incapazes de conciliar a presença da floresta, dada a quantidade de insumos, de adubo, né, de veneno que são introduzidos naqueles ecossistemas. Isso afeta, como falei, a cobertura vegetal, afeta a água, afeta a águas superficiais, às vezes até desaparecem, né, dada a situação, essas águas, esses cursos d'água desaparecem, afeta o solo, né, e afeta também o subsolo, e para potencializar essa alternativa de que da Amazônia em pé, é importante, né, as universidades, os institutos federais, os órgãos de pesquisa, né, são muito importantes, mas é importante, sobretudo, o conhecimento dos povos originários e das comunidades nacionais. É preciso estudar mais a Amazônia, conhecer mais a Amazônia, e casar esse conhecimento científico com esses saberes, os vários saberes que existem na Amazônia, que você tem um passivo ali ambiental grande, né? Então, para recuperar, vai ser um gasto, vai ser dinheiro público que poderia ir para a saúde, para a educação, somos nós que vamos pagar. Então, uns destroem
obtém lucro com essa destruição e depois a sociedade como um todo paga. Mas não é só a sociedade brasileira. Quem vai pagar essa destruição toda é a população mundial depois que vai pagar, porque ela tem essa importância. O bioma, os biomas se conversam. Então, o bioma Amazônia, ele se conversa com o bioma Cerrado, com o Pantanal. E, no nosso caso, a Amazônia, dada a sua dimensão, né, e suas características, né, suas particularidades, especificidade, ele conversa com biomas muito distantes de nós. Ele se conversa, por exemplo, com o Saara. Na floresta é possível encontrar diversas substâncias, inclusive farmacológicas, nutricionais, plantas ornamentais. Existe um gigante ecossistema. Professor, como essa ideia de desmatamento pode estar atrelada ao desenvolvimento da Amazônia quando se tem um território gigante que abriga quase 30 milhões de pessoas e ainda produz riquezas naturais que têm potenciais enormes? Então, o latifúndio é uma das marcas, né? Nós falamos também nesse modelo de produção para exportar. Então, no caso da Amazônia, essa forma de produzir é baseado, sobretudo, nesse modelo de produção, porque a monocultura ela é propensa a essa economia de escala, né? Você pode plantar, quanto mais plantar, mais você vai diminuir aquele custo de produção, mas não considera todos os danos que causam naquela região, danos culturais, danos ambientais, e mesmo danos econômicos, que afeta outros atores. Quer dizer, quando vai um latifúndio, ele acaba afetando, ele acaba também agredindo os camponeses que vivem em volta dessa região. Primeiro é que eles retiram os camponeses dessas áreas. Essas áreas sempre foi povoada ou por povos ou depois por essas famílias de agricultores familiares. Essa retirada não é pacífica, né? Exatamente. E a Amazônia não é esse espaço vazio. A terra, por exemplo, na Amazônia são vários preços. Um dos preços, qual é o preço da terra sem gente? Qual é o preço com terra com gente? A terra sem gente é mais cara para esses fazendeiros, para esses latifundiários, para essas empresas, que muitos deles nem moram lá na Amazônia. Os produtores, os donos da terra, os que dizem dono da terra, eles não vivem lá. Eles vivem em outras regiões do país, do Brasil, por exemplo, mas às vezes vivem no exterior, né? E hoje em dia essas empresas, tem muitas empresas, como sempre, multinacionais. Então, essa ideia central de que a Amazônia tem que ser desmatada, né? A sua forma mais eficaz de se ganhar dinheiro é a monocultura, é a grande propriedade, está tudo ligado a esse pensamento ainda do século XV e século XVI. Tá, a gente teve sinais, né, em momentos anteriores, sinais importantes, que tem críticas sobre esses sinais, mas eram sinais que apontavam no sentido de, pelo menos, falar assim, olha, chega lá, vamos fazer um balanço, né? Mas agora não, agora o que tá valendo com mais força nesse período, espero que seja um período curto, é de destruição. Por exemplo, mesmo aquelas políticas, que em geral são políticas federais, né? Elas estão sendo desmanteladas, porque para desmatar hoje você pode comprar propriedades, desmatar as propriedades privadas, esses privados compram centenas e centenas de hectares, eles também desmatam, mas também tem aqueles que roubam terra, que são grileiros, que grilam a terra, ou seja, que pega a terra, que se apropria de terra do Estado, de terra de comunidades estacionais, de áreas de conservação, e desmatam também, naquela mesma lógica, e destruir a floresta. E mais do que isso, os que cometem delitos contra a natureza e contra as pessoas. Por exemplo, rever as áreas de conservação, abrir possibilidade de que privados, de que esses agentes econômicos possam também produzir grãos, esses cereais, nas áreas indígenas, o próprio garimpo, ou fazem vista grossa, né? Ou então incentivam, entendeu? Incentivam os madeireiros. Recentemente, um ministro
Ricardo Salles, ele chegou a, a entrar em conflito com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava querendo punir, né? Isso agora do Estado do governo, queria punir os desmatadores e eles queriam poupar os desmatadores. Quer dizer, aquela pessoa que devia ser o exemplo, ele faz exatamente o contrário, né? Professor, agora como o agronegócio entra nessa discussão sobre a preservação da Amazônia? A gente tende a colocar o agronegócio como um bloco que ajuda a desmatar. É um bloco econômico muito importante, mas também é muito diverso, que não pensa igual. Como o agronegócio acontece na floresta, como foi no passado e como é hoje? A agricultura familiar, que é um conjunto de quase 80% dos produtores hoje no Brasil, e que ocupam pouco menos de 20% da terra, e a agricultura patronal, essas agriculturas empresarial e tal, tal. Quando a gente fala em monocultura, nós estamos falando dessa agricultura empresarial, essa que dispõe de insumos, tem acesso a capitais, né, acesso à tecnologia, e essa que tem um dano muito grande sobre a floresta, né? Então essa parte do agronegócio, ela é que seria o agronegócio puro sangue, ela é muito responsável por isso, né? Por que ela tem efeito? Porque, primeiro, a produção, por exemplo, de bovino, ela se dá em todos os estratos de área, né? Dos pequenos aos grandes. Mas é os grandes que concentram a maioria das cabeças de gado. Então, o gado bovino e a produção de grão, eles precisam desse solo nu, esse solo sem cobertura vegetal. Então, ele não convive de forma geral, ele não convive com a floresta. Então, eles precisam que a floresta seja destruída. Então, tem os passos anteriores de destruição da floresta, que é o garimpo, que é a extração da madeira, tem cana sendo produzida na Amazônia, ou seja, mesmo modelo de 400 anos atrás. Então, o agronegócio é importante, mas é importante num país onde a indústria está tá regredindo. Professor, vamos afunilar o nosso território de discussão. Como a Alter do Chão entra nessa história, nesse cenário amazônico? E para quem nunca ouviu falar sobre esse Caribe da Amazônia no oeste do Pará, eu te convido a dar um Google para ver um pouquinho mais sobre essa terra que é banhada pelo rio Tapajós. Alter do Chão fica a 38 quilômetros do aeroporto de Santarém e já foi palco de muita história desde a colonização do Brasil até agora. A Alter do Chão é um desses ecossistemas amazônicos que merece todo cuidado. Todo cuidado é pouco para uma região dessa. Ela é linda, né? Aí eu já estive lá várias vezes e tal. Ela é muito linda, de cobertura do reino animal, vegetal e das pessoas. Lá convivem nessa região povos indígenas e populações tradicionais, né? Nós estivemos em outra ocasião lá visitando comunidades quilombolas naquela região, né? Entre Santarém e Alter do Chão, né? Alter do Chão é um distrito do município de Santarém, de uma paisagem, né? Uma paisagem fabulosa, exuberante, muito, muito importante. Muda durante o ano, tá? Ela abraça o Tapajós, e que hoje está sendo ocupado também por esse processo que nós estávamos conversando agora há pouco, esse processo de destruição que está ocorrendo na Amazônia, né? Abrir uma estrada para transportar soja, né? Que se assusta com os navios, os barcos carregando toneladas e toneladas de soja. Essas regiões, esses ecossistemas, ela conserva, né? Essa biodiversidade, como falamos, ela é super importante para as espécies animais, é importante para a sobrevivência das populações locais, dos povos indígenas, mas ela é importante também tanto para essas mudanças gerais, mudanças climáticas gerais, mas ela é importante também para o solo e para o subsolo. E nessa região, ela é um reservatório, um maior reservatório de água do mundo. É o aquífero Alter do Chão. A gente fala sempre da floresta, mas a Amazônia, essa é uma terra das águas também. E não é só essa água que a gente vê caminhando, né,
caminhando pela superfície da Terra. Essa água subterrânea, essa água que está reservada, né? Então, a Alta do Chão é tudo isso, ela protege todo esse ambiente. Então, ou se cuida, né? Ou se faz um cuidado sistemático dessa região, ou a gente corre o risco de perder tudo, né? De provocar perdas irreversíveis. E essas perdas têm a ver com cada um de nós. E cada um de nós temos que cuidar, porque a Alta do Chão é natureza, né? Então, mas é natureza e cultura, né, também, de povos que resistiram até agora, de povos originários, é a cultura de povos que aprenderam a viver e a conviver com a Amazônia. Professor, no resumo de tudo, a preservação da Amazônia e de Alter do Chão ainda patina, né? Como a preservação ambiental impacta povos, culturas, como que tudo isso interfere na vida dos povos da floresta? A lógica desses povos é a lógica da abundância. O trabalho dessa população é para produzir para garantir a sua reprodução social e econômica, cultural, etc. E ela sabe fazer isso em abundância. A lógica que está querendo se impor, está de alguma forma se impondo, é essa lógica da escassez, porque o que interessa é o preço, no limite é o lucro. E a gente também observou isso nas nossas pesquisas com populações tradicionais. Eles presenteiam os seus parentes, os seus vizinhos, com o que há de melhor dessa abundância. É a melhor fruta, é a melhor colheita, é a melhor espiga de milho, por exemplo. Eles vão presentear os seus parentes, vizinhos. A lógica do mercado é completamente diferente. Então é esse conflito que está existindo também, né? E lógicas diferentes. E como a gente pode mudar esse cenário? Tem como uma pessoa que está do outro lado do país, que nunca pisou na Amazônia, vive na cidade, colaborar no dia a dia com pequenas ações para ajudar a Amazônia e todo o povo que ela abriga? Então, é fazer essa troca, fazer esse diálogo com esses povos. Temos que fazer uma avaliação ter uma clareza para fazer, ter uma humildade para fazer uma avaliação de todo esse desmando, né? E depois com eles e junto deles buscar uma saída. Nós temos um modelo que sabemos que é um modelo que destrói, ele concentra a renda, ele aumenta a desigualdade, ele destrói os recursos naturais, ele cria incerteza e risco para a humanidade, para as populações. Então, ele tem essa sequência. Como é que nós podemos construir uma outra forma, um outro modo de se relacionar com a natureza e conosco, né? Como é que é possível fazer isso? Fazendo esse diálogo com as pessoas que sabem como é possível fazer isso, né? Então, e quem sabe vai surgir uma terceira via, vai surgir novos conhecimentos. Então, só é possível você ter esses novos conhecimentos a partir desse diálogo. Ou seja, não é possível a gente chegar a um resultado favorável só olhando para nós mesmos, lendo os nossos mesmos livros. Nós temos que ter esse contato. Quanto mais diálogo existir entre a sociedade envolvente, a sociedade nacional e os povos e comunidades tradicionais e locais, né, mais próximo a gente chega desse ponto de fazer essa volta, né? O professor Manuel é um dos responsáveis por apresentar esse universo gigante que é a floresta amazônica para muitos estudantes da UNB. Todo ano ele realiza a Vivência Amazônica. Depois de um semestre estudando a floresta, o professor, com uma equipe de profissionais da universidade, leva os alunos para conhecer e vivenciar de pertinho a floresta. Professor, conta pra gente como isso funciona. Com a experiência que a UNB tem da própria Amazônia, né? O Darcy Ribeiro teve
envolvido na criação da própria o próprio decreto que define a Amazônia Legal. Ele participou também da construção do Parque Indígena do Xingu. Então, é nessa experiência. E depois também com uma pedagogia que vem de Paulo Freire, aquela ideia de que você precisa vivenciar, né? A ideia de você juntar teoria à prática, de você potencializar o diálogo. Então, esse projeto da vivência, ele tem basicamente 3 fases. Tem uma primeira fase, que é essa fase de construir a vivência, ou seja, nesse período de preparação, tem esse diálogo à distância com as comunidades, com as instituições, sobretudo as de ensino, com as organizações dos movimentos sociais, né? Então, nesse primeiro momento, tem essa construção toda, e depois tem a própria viagem. Estabelece 21 dias, por exemplo, em um determinado roteiro, um itinerário que precisa de ônibus, que é o ônibus que nós saímos da UNB, um que precisa de meio de transporte para a estrada de chão. Então, você tem que pensar também o percurso que vai ser feito por água. E não é possível você fazer uma viagem dessa sem ter esse contato com a água, noites e dias na água, dialogando com os ribeirinhos e com os que vivem, né, nessa região das margens de rio, que são regiões muito ricas em recursos. E tem o que a gente poderia chamar de pós-vivência, que é você colocar toda essa vivência, disponibilizar essa vivência para outras pessoas. Se você quer conhecer um pouco do que o NEAS produz e ver os relatos da vivência amazônica, eu te convido a acessar a página do NEAS, neas.unb.br. Lá você pode conferir documentários feitos em parceria com a UNB-TV, podcasts e muito mais. Você acompanhou o nosso primeiro episódio. Obrigada pela companhia. Nos próximos encontros do Piracaia, vamos conhecer mais sobre Alter do Chão. Já no segundo episódio, vamos conversar sobre turismo e buscar uma intimidade com a culinária paraense que, de longe, tem cheiro de brasilidade. Para comentários, críticas e sugestões, acesse a nossa página no Instagram, @podcastpiracaia. Corre lá para deixar o seu palpite pra gente. Lá também vamos deixar um pouquinho da contribuição de cada convidado. Um beijo grande e até mais! Produção, roteiro e apresentação de Kellen Barreto. Edição de áudio e identidade visual de Rafael Steigleder. Edição de texto, Thaís Umbelino. Orientação de Célia Matsunaga. E participação de Manuel Andrade.